Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputada Érica Cocai. Procederemos inicialmente à composição da mesa. Convidamos a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, deputada Érica Cocai. O promotor de justiça, doutor Antônio Suxberger, representando nesta oportunidade o procurador-geral de justiça, doutor Rogério Schietti. O corregedor-geral do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, doutor Fernando Antônio Calmon Reis. O professor Aldo de Campos Costa, da Faculdade de Direito da UNB e representante do Fórum Distrital de Direitos Humanos. A mestre em Criminologia pela UNB e professora de Direito Penal do Uniceub, Alessandra de la Vega Miranda. O representante de familiares de vítimas de violência, ONG Convive, Francisco Regis Lopes. E o representante da Associação dos Familiares e Amigos de Presos, Silvio Santos Sales. Os presentes à mesa podem se sentar. Para a abertura e coordenação dos trabalhos, passamos a palavra para a senhora deputada Érica Cocai. Eu queria desejar bom dia a cada uma e a cada um de vocês e dizer que o objetivo no dia de hoje é que nós possamos estar fazendo um debate puro acerca da revisão da Lei dos Crimes Hediondos. Isso faz parte de um trabalho que nós desenvolvemos acerca do sistema prisional e, ao mesmo tempo, de combate à própria violência no Distrito Federal. Nós temos a perspectiva de, inclusive, estarmos realizando um seminário no mês de novembro acerca do próprio sistema prisional, com as várias leituras acerca dele. E essa polêmica, que é uma polêmica que está se vivenciando hoje em nível nacional, nós queremos contribuir objetivamente com ela. Os resultados deste debate, eles serão encaminhados tanto para a Câmara Federal, quanto para o Ministério da Justiça, para o Ministério Público, enfim, para todos os sujeitos que se envolvem nessa discussão dos crimes hediondos. Nós temos uma preocupação absolutamente profunda em como anda o nosso sistema prisional e nosso processo penal, porque há menos de 9 anos atrás nós tínhamos no Distrito Federal menos de 2.000 presos. Fechamos o ano passado com por volta de 7.200 presos. Ontem estivemos com o secretário de Segurança e nos informava ele que já temos mais de 8.000 presos no Distrito Federal. 8.000 presos, desses 8.000 presos, nós temos uma população basicamente jovem, mais de 80% são jovens. Superlotado, porque a estrutura, tanto física quanto de pessoal, ela não cresceu, na mesma medida cresceu o número de apenados. Superlotado com celas que deveriam ter 8 e que tem 14, às vezes 20, 22, presos dormindo em pé. Alguns presídios, como o maior presídio de Brasília, onde nós temos presos que passam até 66 horas sem sair de dentro da cela, sem ter direito nem ao menos ao banho de sol. Então, nós fazemos uma discussão casada. Esse sistema recupera?
esse sistema serve de exemplo para que se possa impedir que a violência continue campeando? Será que o problema, ou conter a violência, está mais relacionado com políticas sociais, ou com exercício efetivo de políticas sociais, ou com leis mais rigorosas? Esse é o debate que nós queremos fazer hoje. E, para tanto, nós agradecemos a participação de todos vocês e agradecemos particularmente a participação dos que estão aqui à mesa, para que nós possamos sair daqui com mais acúmulo, todos nós, nessas discussões, com as posições mais fundamentadas ou talvez revisadas. E a gente vai seguir aqui, em princípio, a seguinte metodologia. Nós vamos ter alguns palestrantes que vão utilizar a palavra por volta de 20 minutos e, em seguida, debatedores. Nós temos como palestrante a professora Alessandra de La Vega Miranda e o professor Aldo de Campos Costa. E como debatedores, que terão tempo de 15 minutos para poder fazer suas considerações, o promotor Antônio Suxberger, o Silvio Santos Salles, que é representante da AFAP, a Associação de Familiares e Amigos de Presos, o corregedor-geral, doutor Fernando Antônio Calmon Reis, e os representantes das vítimas, de familiares de vítimas de violência, da Convive, o senhor Francisco Regis Lopes. Então, para dar início ao nosso debate, porque depois dos palestrantes usarem a palavra e dos debatedores, nós abriremos para um debate com todos e todas que aqui estão. Então, nós vamos, portanto, começar o nosso debate sobre a revisão de leis do crime hediondo com a professora Alessandra de La Vega Miranda, que agradecemos muito a participação nessa mesa, por um prazo de 20 minutos, absolutamente flexível. E depois nós vamos passar para o doutor Aldo e, em seguida, para os debatedores com tempo de 15 minutos. A palavra está com você, doutora Alessandra. Bom dia a todos. Agradeço primeiramente o convite da doutora deputada Érica Cocai, agradeço imensamente a equipe do gabinete e principalmente agradeço a presença aqui daqueles que julgo que são os destinatários de todo esse processo fecundo de acesso ao conhecimento, que são os alunos, né? Meus alunos tanto da UPS, né, que estão aqui, como meus alunos do Uniceub. Bom, em princípio, eu preparei uma percepção a respeito desse debate, tentando afastar dele algum tipo de ideologia, porque eu acredito que a questão relacionada à discussão da lei dos crimes hediondos, ela é cercada por todo um processo de composição ideológica, no sentido de atingir um mero discurso que não leva em consideração as reais necessidades, tanto de valoração ou de revaloração, redefinição de um sistema penal no Brasil, como também esse impacto que esse tipo de pensamento aflora no que diz respeito ao senso comum e principalmente à opinião pública. Eis o motivo pelo qual acho muito pertinente esse tipo de abertura, principalmente a partir do estabelecimento dos órgãos de poder que propiciam essa possibilidade, né, desse amplo e restrito debate. Bom, em princípio, eu acharia muito pertinente começar e tangenciar a discussão a respeito da lei dos crimes hediondos com a utilização de um marco ou um referencial teórico que cerca essa lógica de estabelecimento e de questionamento a respeito de uma severidade ou um alargamento, um avanço ou um retrocesso do direito penal, que é a partir da noção de controle social e principalmente controle social punitivo, que seria justamente todo esse rol de ações, estratégias utilizadas tanto pelo Estado, no chamado controle social formal, né, como também por instituições que estariam longe ou um pouco distantes da organização estatal no controle social informal. Então, a partir dessa percepção do que viria a ser controle social, formal ou informal, é que eu pretendo desenvolver algumas considerações sobre qual vem a ser o panorama de discussão da revisão da lei dos crimes hediondos, né? A partir do momento em que se estabeleceu
questão de 40, 50 anos, um movimento predominantemente ideológico, né? Bem definido por doutrinadores e especialistas no âmbito da criminologia e da política criminal, como um movimento de lei e de ordem. Né? Um movimento que deita suas raízes na intensa e incessante aumento dos índices de urbanização e desproporcionalmente, né, também incluídos nessa desproporção, o não avanço no acompanhamento de oferta de empregos, juntamente com todo um processo conjuntural e estrutural em sociedades industrializadas pós-década de 60. E o apanágio, o baluarte que se estabelece como referência dentro desse movimento, não pode deixar de considerar, nós não podemos deixar de considerar como sendo aquele que vem a ser referência em termos de um país periférico, que seriam os Estados Unidos, que lançaram, inclusive dentro dessa bandeira, a partir da década de 80 e 90, um movimento irradiado dentro dessa perspectiva de lei e de ordem, né? A política de tolerância zero do governo Rudolph Giuliani, né, com estratégias ou reputadas estratégias de contenção da criminalidade pela mera contundência da utilização do direito penal. Ou seja, qual é o marco de sustentação dessa lógica de lei e de ordem? Toda severidade por via da lei penal. O direito penal como sendo tutelador e veículo repressivo usado em primeira instância, em primeiro grau, para reprimenda pelo primado da intimidação e da ferocidade. Né? Então, derivando desse tipo de estrutura de pensamento, é que esse movimento estabeleceu-se e se irradiou. E irradiou, inclusive, no que diz respeito ao impacto que fomentado, principalmente pela sensação de insegurança ante o aumento das cifras de criminalidade, aumento esse que, diga-se de passagem, para quem se deita sobre a criminologia política criminal, não necessariamente reflete aumento de criminalidade nas chamadas cifras ocultas, né? Quando você tem um aumento de cifra, ele pode representar o que ele realmente representa, aumento de cifra de registro de crime. Há quem pondere que, por exemplo, no Brasil, os nossos crimes são 3 vezes mais os crimes totais do que aqueles que são efetivamente praticados. E dentro dessa estrutura de desproporção, ainda imaginemos essa percepção do controle em termos de não alcance da irradiação no que diz respeito a se adentrar ao sistema prisional, na medida em que tenhamos, por exemplo, uma cifra entre 15 e 18 mil mandados não cumpridos ainda por força de inexistência de aparato dentro do sistema prisional. Então, dentro dessa percepção, o que eu compreendo como sendo uma ideologia vem nessa medida de impacto que é trazido dentro dessa sensação de vitimização. O professor até Alberto Silva Franco já escreveu acerca do tema, acrescida a um impacto também provocado por uma contingência midiática, uma exposição em demasia da mídia, no que diz respeito a tangenciar apenas um aspecto da realidade penal. Não desconsiderando ou desmerecendo esse aspecto, mas ele é superficial no que diz respeito a avançar a temática do crime, envolvendo seus agentes, seus atores, suas personagens, vítima e réu. Vítima, acusado, familiares de vítima, familiares de acusado. Né? Um programa que deu muito certo, inclusive nos Estados Unidos, foi o programa de aproximação entre ofendido e familiares da vítima. Por quê? Porque se colocava ali ao debate essa possibilidade de enfrentamento no que diz respeito a essa discussão do que representou aquela agressão para a vítima em termos de extravasamento daquele suplício. Então, na medida em que existam essas outras vias, que são vias de controle punitivo também, com irrestrito debate, envolvendo atores, participantes da realidade do crime,
a justificativa de utilização do direito penal passa a ser até mesmo subsidiária e colocada num outro plano, num plano de última ratio, ou seja, última via, última razão, quando toda uma circunstancialidade de processos preventivos estivessem sendo utilizados, né? Daí o grande mérito, por exemplo, da discussão no âmbito de conselhos comunitários, né? Na Holanda, por exemplo, não traçando um paralelo, mas já traçando, porque exemplos interessantes são sempre bons exemplos, os conselhos comunitários são compostos por uma grande horda dos mais diferenciados representantes de classe, de grupos sociais, desde a família da vítima, passando pelo agente penitenciário, que na Holanda não é necessariamente um policial, passando pelo debate também com criminólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, as familiares das vítimas e dos ofensores, numa grande, inclusive representantes dos presos, né? Mesmo eles se direcionando e debatendo, numa grande e restrita discussão a respeito das estratégias. Porque falar em contenção de crime hediondo é falar em estratégia político-criminal de controle de criminalidade. Talvez não seja tanto combate à criminalidade, uma vez que esse conteúdo de combate nos leva a crer que existe até um conteúdo beligerante, um estado de guerra. Um estado de guerra que, se for levado dentro dessa abrangência como estado de beligerância, é uma guerra que é perdida. Por quê? Porque a criminalidade, o crime, como fenômeno nas sociedades, sempre fez parte da existência de coletividade na medida em que existam diferenças e valores firmados dentro de grupos sociais. A utilização ou não do direito penal repressivo, e aí o contexto da Lei 8.072, vem justamente com essa observância desse impacto que, considerando que não existam mais outras medidas, transforma-se o direito penal repressivo naquilo que é o último impacto. E aí a gente sempre indaga, e depois do direito penal, o que vem? Né? O que virá? Citando a lei, não só aqui a lei genérica, da 8.072, mas um dispositivo da lei, o artigo 173, que diz respeito à falsificação e adulteração de remédios, que foi uma inserção muito interessante a partir da polêmica suscitada por aquelas pílulas de farinha, né? Que deu uma pena, uma modificação de uma pena de 1 a 3 anos para um salto quantitativo de 10 a 15. Uma solução ou uma percepção que poderia muito bem ser possibilitada, né? Como o professor Hassemer faz a referência num livro dele sobre estratégias de política criminal em países globalizados, poderia muito bem ser controlada, remanejada e gerenciada numa boa utilização ou numa utilização efetiva de outros ramos do direito, que não o direito penal. Por exemplo, direito administrativo e, principalmente, a sanção administrativa por meio da multa, por exemplo. Mas, optando-se por uma outra estruturação de reprimenda, essa estruturação de reprimenda se coloca no momento em que, de 14 anos de lei de crimes hediondos, ela não foi capaz de fazer o controle efetivo daquilo que seria o contingente carcerário. O ingresso no contingente carcerário. Ou seja, não que ela tenha facilitado, e aí a expressão da ideologia irradiada num pensamento comum, produzido e reproduzido dentro de uma opinião pública não consciente ou que ainda não realize um debate sério sobre o que significa a lei dos crimes hediondos. O crime não iria existir porque a lei seria severa ou seria benéfica, mas sim porque existem outras contingências que estão a diagramar a atitude do provável possível criminoso para que ele cometa crimes. E ainda pegando uma outra percepção a respeito do direito penal, e agora em nível sistêmico, que a gente não pode deixar de considerar que ao discutir política criminal, a gente também tem que discutir a própria estrutura do estabelecimento prisional e do sistema penitenciário. Tá? Na medida em que a Lei 8.072 propicie, por exemplo, a impossibilidade de progressão de regime, contrariando inclusive a Lei das Execuções Penais, que foi justamente fomentada no mecanismo de utilização dessas etapas,
A lei dos crimes hediondos possibilita um inchaço daquilo que já existe como inchaço, num déficit de 100 mil vagas nacional, cifras nacionais, e principalmente 3.500, 3.500 presos por mês ingressando no sistema prisional, só no cárcere. Né? Então, na medida em que essa lógica de percepção e de entrada e de ingresso no sistema prisional não seja acompanhada de um mecanismo de refúgio e de saída, e aqui eu não estou desprestigiando e muito menos desconsiderando o bem jurídico que foi envolvido, violado, não estou desconsiderando o ânimos e principalmente o grau de ataque às próprias vítimas e às próprios familiares das vítimas, estou só comentando um retrato daquilo que vem a ser uma realidade de um estabelecimento de uma lógica onde, dentro do sistema prisional, inexistem vias de possibilitação de ressocialização, reeducação ou reinserção e reintegração daquele cidadão naquela mesma sociedade. Por quê? Por conta justamente da falta de todo um aparato para recepcionar esse cidadão, a menos que se possibilite uma outra via. E aí eu até consideraria o debate em relação à mudança da Lei 8.072 como sendo válida no que diz respeito a admitir ainda um recrudescimento, deputada. Se efetivamente, enquanto sociedade, nós resolvêssemos e decidíssemos que a pena não é uma retribuição e muito menos uma ressocialização. Ela é uma medida de vingança extravasada naquilo que a gente constrói em termos de consciência e no plano do inconsciente, inclusive. Então, seria a única formatação da modificação de um paradigma. Bom, vamos recrudescer? Sim. Vamos recrudescer na medida em que nós, sociedade, né, entendamos, ser necessária a eliminação, porque não queremos esse cidadão, porque nós estamos extravasando a dor sofrida. É um pensamento muito plausível até mesmo, porque em alguns estados norte-americanos é a prevalência. Não se fala em possibilidade de reingresso, reinserção, reintegração, não se discute tanto essa possibilidade, mas sim a possibilidade de eliminação. Por isso que países como os Estados Unidos adotam também, por exemplo, a pena de morte, né, que é exaustivamente discutida no Brasil, não sei por que ainda, já que se trata de uma vedação constitucional e uma predisposição do Brasil, dentro de uma lógica de estrutura de política criminal, em perfilhar, inclusive, a orientação da ONU. Então, causa muita espécie, inclusive essa vaga de discussão a respeito de recrudescimento, quando as diretrizes da ONU, na 9ª, na 10ª, 11ª convenções, justamente impõem o contrário. Né? Medidas de descarcerização e medidas de despenalização, como, por exemplo, nas chamadas penas alternativas e no sistema da Lei 9.099. Então, por que existe essa celeuma em relação a essa questão de recrudescimento, de avanço ou recuo no que diz respeito à Lei 8.072? E aí, partindo para esse campo já das conclusões em termos das reflexões, acredito que justamente seja por uma real ausência de alcance da complexidade que vem a ser o crime no campo de discussão por parte da opinião pública. Por quê? Porque a realidade do crime, a realidade fenomenológica, o fenômeno do crime, ele engloba muito mais variáveis, circunstâncias, do que um mero juízo valorativo de etiquetamento numa sociedade do bem e uma sociedade do mal. Principalmente onde nós não sabemos identificar, se é que é possível fazer essa identificação, o que é um paradigma de bondade, maldade, justiça e injustiça, num país semiperiférico como o Brasil, onde as maiores taxas de criminalidade não estão no impacto suscitado pelos veículos de comunicação nas violências diretas, violências de sangue, por exemplo.
né? Ao contrário do que se imagina, o homicídio não é a regra no Brasil. A regra são os crimes patrimoniais, o que transforma o país, o Brasil, num país onde essencialmente o destinatário da lei penal é, não que seja o criminoso seja este, mas o destinatário da lei penal direcionado a quem? A grupos sociais específicos. Aqui em Brasília, na pesquisa do professor Jorge Leite, o perfil do preso, né, 95% da comunidade carcerária não ganha nem um salário mínimo e meio. 90% não terminaram, né, eles não terminaram o segundo grau. Ou seja, nós estamos diante de uma clientela. Uma clientela que, por outro lado, congloba para si esse nosso arremedo de vingança, né? Por quê? Porque é o impacto que a violência gerada causa para o espectador que veicula e que processa essa notícia. De modo que o grande arcabouço, o grande refúgio daquilo que seria uma violência estrutural e institucional e uma criminalidade que dentro da criminologia é denominada criminalidade do colarinho branco, uma criminalidade que gera em proporções radiais muito mais impacto estrutural, inclusive nas condições sociopolíticas e econômicas, essa passa quase que desapercebida dentro da estrutura do sistema penal. Então, dentro desse diapasão, se considerar a manutenção de uma estrutura segregatória, excludente, dentro dessa discussão da Lei 8.072, no que diz respeito à revisão, e aí dentro dessa revisão eu entendo uma revisão que tanto possibilite o arrefecimento, eu tenho aqui um projeto de lei, né, o projeto de lei que permite que o magistrado já segregue o cidadão sem o direito ao recurso. Ele não vai mais poder, quer dizer, em tese, isso aqui é um projeto de lei, ele não poderia mais recorrer em liberdade. Ou seja, o cidadão, uma vez pego ou preso em flagrante, já estaria, por antecipação, executando a pena de uma maneira surpreendentemente antagônica àquilo que seria um sistema de garantias desse mesmo cidadão. Né? Então, dentro dessa percepção desse projeto, e por aí vão, N projetos, tem projetos que tentam transformar até crimes de falsificação de alimentos, novo tipo penal, falsificação de alimentos em crime hediondo. Ou seja, trazendo para o arremedo de uma lei que já não define o que é hediondez, somente cataloga a hediondez de acordo com um critério político, né, particularmente direcionada a essa sedimentação. Então, se revisar, em revisando a lei dos crimes hediondos, acredito que essa discussão tenha que ser elevada, colocada num nível de debate muito mais profundo do que uma justificativa que, por exemplo, fale que é necessário o aumento de penas porque a sociedade se sente amedrontada. Resta saber o porquê do amedrontamento e, principalmente, se dentro dessa estrutura sociopolítica e econômica brasileira, o impacto da reprimenda severa, absoluta e plena é o suficiente para realizar um exercício efetivo de controle social punitivo. Penso eu que não. Obrigada a todos. Agradecemos a professora Alessandra e registramos e agradecemos também a presença do Renato Pereira Filho, que é diretor de Relações Sindicais dos Sindicatos Policiais Civis do Distrito Federal, também agente penitenciário, da Deise Rocha Santos, que é conselheira do Conselho Tutelar do Paranoá, da Maria Creus Evangelista de Aquino, conselheira do Conselho Tutelar do Paranoá, do Omar Benfica de Deus, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do DF, da Josefina Alves de Souza, que é diretora administrativa da AFAP, Associação dos Familiares e Amigos dos Presos do DF, do Severino Manuel da Silva, associado da AFAP, e agradecemos também profundamente a presença das alunas e dos alunos do curso de Direito do UniCeub, da UPS e da Universidade
Católica de Brasília. E passamos agora a palavra para o professor de Direito da Universidade de Brasília, doutorando pela USP, que está aqui representando o Fórum Distrital de Direitos Humanos, doutor Aldo de Campos Costa. Muito obrigado, deputada. Antes de mais nada, gostaria aqui de iniciar essa exposição elogiando a iniciativa da deputada Érica Cocai, que acho que veio em muito boa hora, um momento muito oportuno e que realmente atende, aí, acredito, aos anseios do governo federal, que através do seu ministro da Justiça, o Dr. Márcio Tomás Basso, tem incentivado desde o último dia 12 de agosto um debate com vistas à reformulação de alguns tópicos da Lei dos Crimes Hediondos. Aproveitando também nessa ocasião para estender os meus cumprimentos aos meus colegas de mesa e aos alunos, colegas, profissionais, assessores de gabinetes, também aqui presentes nessa oportunidade. Diferentemente da doutora Alessandra, eu pretendo aqui nessa minha exposição trazer um enfoque um pouco mais prático. Vocês tiveram a oportunidade, o que é realmente muito frutífero, muito benéfico, de presenciar uma exposição de um ponto de vista criminológico. Eu quero posicionar todos vocês aqui a razão pela qual tem se trazido esse debate à tona. A realidade é que, apesar de ser uma discussão até a certo ponto antiga, que vem, pode-se dizer, desde a própria promulgação da Lei 8.072, o assunto tomou força, eu acredito, e essa é uma convicção pessoal, graças à extrema habilidade política do atual ministro da Justiça, Dr. Márcio Tomás Basso, que já tinha, desde há muito, uma posição muito firme, uma posição muito clara a respeito do tópico que está sendo tratado aqui. E nesse dia 12 de agosto, se não me engano, foi uma segunda-feira, oportunidade em que ele foi inaugurar as Forças Nacionais de Segurança Pública, e aí que está a curiosidade da coisa toda. Em determinado momento, um jornalista levantou essa questão e ele, como é de praxe, não fugiu ao assunto, e se diz favorável, sim, a uma revisão, e eu peço que vocês prestem atenção nessa palavra, uma revisão da Lei 8.072. Eu disse curioso porque, nesse mesmo momento, estava se formando a primeira turma da Força Nacional de Segurança Pública. É engraçado como, de fato, a mídia direciona o debate. A criação, provavelmente, dessa Força de Segurança Pública é algo que é do desconhecimento de boa parte de vocês, e confesso que até do meu desconhecimento até semana passada. Mas, enfim, o assunto tinha mais força no momento, já havia sendo discutido pelo ministro Nelson Jobim desde a sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, e se viu cair no gosto da mídia, também em razão de um julgamento, da conclusão de julgamento que está muito próximo pelo próprio Supremo Tribunal Federal, julgamento do HC 82959, relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello, e cujo paciente é Osés de Campos. Já explico. Retomando, disse o ministro Márcio Tomás Basso, nessa oportunidade, que pretendia haver uma revisão. Talvez, quem sabe, e depois de um debate racional, cuja materialização, acredito, já está ocorrendo aqui nessa mesa, deputada. Acho que é exatamente isso que pretende ver o governo federal, que é extremamente saudável, depois de um debate racional com toda a sociedade, um debate com os órgãos de pesquisa na área criminológica, como, por exemplo, o ILANUD, Instituto das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e da Delinquência, um debate com as secretarias de segurança pública de todo o país, um debate
tanto com os representantes das vítimas de crimes, debate com os representantes dos egressos do sistema carcerário, um debate com os agentes penitenciários, enfim, um debate amplo. Mas ressaltou o ministro que deveria ser um debate racional. Racional porque a verdade é que essa matéria sempre vem à tona com toda a adjetivação possível, menos a racional, menos a de racionalidade. A grande verdade é que o debate, boa parte das vezes, é tratado de forma, assim, irracional. Tanto é, e eu retomo o assunto da mídia, que, até por curiosidade, sendo convidado para compor a mesa, eu tive curiosidade de imprimir as manchetes das últimas 2 semanas a respeito da questão. Pelo menos 70% das manchetes diziam: o ministro propõe a revogação da lei dos crimes hediondos. O ministro pretende promover fuga em massa dos detentos do sistema carcerário para desafogar o sistema. Isso eu não estou inventando, estou lendo aqui nesse momento algumas manchetes dos principais jornais. Enfim, a realidade é que a declaração do ministro foi uma e o que veio à tona foi outro. Isso deve ser levado em conta porque nós não podemos perder, e temos uma chance histórica aqui, não podemos perder o foco da questão. O foco da questão não diz respeito aí a uma pretendida revogação dessa lei. Enfim, por mais que muitos pensem que o ideal seria isso, e aqui não estou manifestando minha opinião pessoal, uma exposição meramente acadêmica, é o que me compete fazer aqui nessa oportunidade. Em que pese muitos pretenderem isso, o ministro foi bem claro ao dizer que pretendia uma revisão da lei. Uma revisão justamente de um dispositivo dessa lei, que é, com certeza, certamente, o que causa maior repercussão, que é o fato dos condenados nos crimes, um dos crimes catalogados na Lei 8.072, não poderem progredir durante sua permanência, progredir de regime durante sua permanência no sistema penitenciário. Vale dizer o que para os leigos? Tem essa preocupação sempre de expor, né, para os leigos o que de fato ocorre. Ocorre que no momento que o juiz vai sentenciar, ele, em determinada fase da aplicação da pena, ele também dispõe sobre o regime em que o sentenciado deve cumprir a sua penitência. Se ele deve iniciar no regime fechado e posteriormente teria a possibilidade de passar para o semiaberto e depois para o aberto. Se ele deve iniciar no semiaberto e posteriormente poderia passar para o aberto, ou se já ingressa no aberto, ou na prática não ingressa. Não é? Mas o que ocorre? Com esse dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos, os condenados nesses crimes ficam impossibilitados de progredir no regime. Então já entram direto no fechado e a ideia é que se pegam 15, 20 anos, teriam que cumprir 15, 20 anos efetivamente de cadeia. Aí está o grande ponto. Racionalmente, isso, enfim, os estudos indicam que deve-se analisar a situação caso a caso de cada sentenciado. Porque a pessoa, por exemplo, que um Fernandinho Beiramar da vida, que, enfim, é um notório traficante, enfim, tem negócios em toda a América Latina, distribui, enfim, tem uma verdadeira empresa de drogas, não pode ser comparado, por exemplo, com aquele colega de faculdade que infelizmente foi preso na semana retrasada porque comprou um pouco a mais de drogas numa cidade qualquer,
ou aqui nas redondezas de Brasília, aqui mesmo em Brasília, porque queria um pouco mais de maconha para que pudesse fornecer aí, para que pudesse ter para uso próprio aí num tempo mais prolongado. Por que ele fez isso? Ele fez porque ele não queria estar se arriscando ali na favela ou no lugar X em que seria o ponto de droga. Ele fez isso porque ele gosta, ele é usuário, enfim, fez isso até para uma preservação própria. Então, essa pessoa não pode ser igualada, por exemplo, a um traficante nacionalmente conhecido. Isso, na prática, isso no direito chama-se individualizar a pena. A pena combinada a um Fernandinho Beiramar não pode ser a mesma combinada a uma pessoa que faz uso, eventualmente, dessa droga, mas por circunstâncias objetivas, que são essas as analisadas, né, via de regra são apenas essas são as analisadas, acaba se encaixando na mesma situação do Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar foi pego aqui com 1 quilo de entorpecente. Meu colega aqui também foi pego com 1 quilo de entorpecente. A situação objetiva é a mesma, só que subjetivamente há muita diferença. E é justamente esse fator subjetivo que deve ser analisado quando da individualização da pena. E o que ocorre é que a lei dos crimes hediondos, através desse dispositivo, justamente impede, obsta a individualização da pena. Por quê? Porque todos que se encaixam naquele catálogo, a feliz expressão foi utilizada aqui pela professora Alessandra, todos aqueles que se encaixam no catálogo, no rol da Lei 8.000, num dos crimes arrolados na Lei 8.072, vão, inequivocadamente, se encontrar na mesma posição. Não vão poder regredir, não vão poder progredir de regime. Pode ser X ou Y, todos eles vão ser Z perante essa lei. E é justamente por essa razão que, quando do seu advento, se discutiu muito a sua inconstitucionalidade, porque a própria Constituição, e daí eu trago aquela ideia de volta da individualização, a própria Constituição diz que as penas devem ser individualizadas. Daí se discutiu em inconstitucionalidade e, à época, a formação do Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei, sim, era constitucional, enfim, e esse posicionamento acabou sendo adotado de uma certa forma, apesar de não ter sido aceito por boa parcela das pessoas que trabalham com o direito, acabou sendo adotado pelos tribunais, a ponto de, em determinado momento, sequer mais se discutir, porque seria um óbice, enfim, o Supremo já decidiu. Felizmente, com a nova composição do Supremo e com, enfim, a entrada de figuras que eu entendo essenciais para a promoção do debate político, debate jurídico também, pessoas preparadas como o Dr. Márcio Tomás Basso, essa discussão veio à tona, contando com o auxílio, estou vendo aqui agora, dos nossos legisladores e também da sociedade representada por todos vocês aqui presentes. Ocorre que se pretende discutir o fato de não se poder progredir no regime é algo benéfico para a sociedade, é algo benéfico para, e a sociedade eu incluo também as vítimas, os representantes das vítimas, é algo benéfico para os próprios sentenciados, para os próprios condenados, é algo que, diante dessa somatória, de fato nos traz uma perspectiva de ressocialização, de reinserção. Esses questionamentos, invariavelmente, eles estão aliados à nossa realidade prática, que, obviamente, nós não temos como esquecer. É bem verdade que no debate acadêmico nós, via de regra, temos uma tendência a acreditar que, enfim,
é uma injustiça, enfim, deve ser progredido e tudo mais, deve se progredir, ou não se deve progredir, enfim, dependendo do posicionamento que seja adotado, mas se esquece do que acontece no dia a dia. Eu tenho certeza, deputado, que o pensamento da senhora antes de se tornar legisladora era um, o outro quando se tornou legisladora. A senhora viu, provavelmente, que as coisas não são tão fáceis, às vezes, como nós pensamos. De fato, nós batalhamos para que os nossos sonhos, os nossos ideais se tornem realidade. Mas, infelizmente, a realidade que nós presenciamos é uma outra quando estamos agora fazendo parte do Poder Legislativo, quando estamos também agora fazendo parte do Poder Executivo. E é por essa razão mesmo que eu acredito que o governo tem sempre, pelo menos nessa área de segurança pública e de justiça, sempre tem tocado na tecla efetividade. Nós não precisamos muito de discutir o que já foi discutido. Nós precisamos de novas ideias e, principalmente, trabalhar com o que já está aí. Então, a realidade, isso é de fato lamentável, é que o sistema penitenciário nacional tem uma carência de 60 mil vagas. Como disse a professora Alessandra, 3.500 ingressos a cada dia. Entre 1995 e 2004, 310 mil ingressos. Então, essas são as estatísticas do que nós chamamos, do que nós denominamos um sistema penitenciário falido. Um sistema penitenciário que exige cada dia mais vagas. Ocorre que, paralelamente a isso, nós temos uma falta, talvez, de compreensão por parte, uma falta, mais que compreensão, uma aplicação efetiva, de efetividade por parte de juízes, por parte de aplicadores da lei, no sentido de fato, se valer dos dispositivos que estão aí. Eu faço referência à questão das penas alternativas, que são muito pouco aplicadas, se nós pegarmos os dados estatísticos, e principalmente se pegarmos também as condenações que poderiam, com certeza, cair nesse fluxo. Então, a verdade é que nós temos um sistema penitenciário que exige cada dia mais, temos juízes que não aplicam as penas alternativas quando poderiam aplicar, e pior, temos boa parte do Executivo que realmente exige a todo instante providências em termos de segurança pública, exige novas penitenciárias, mas que não aceita que se construa uma penitenciária no seu estado quando ela lhe é oferecida, quando se tem a oportunidade de se oferecer. Isso é um assunto isso é muito claro, isso foi facilmente perceptível nos últimos meses, quando verificamos aí uma iniciativa do próprio governo federal em construir presídios federais, e para a instalação procurou-se aí um estado que quisesse aceitar uma penitenciária federal, e todos eles, um atrás do outro, todos os governos estaduais, recusando a instalação dessa penitenciária. Então, de fato, o discurso é um e a prática é outra, né? De fato, o discurso é um e a prática é outro. E já encerrando aí a minha exposição, também não podemos esquecer aí um dado muito importante, que eu creio que seja fundamental para o deslinde aí dessa questão, para a fomentação do debate, que são, de fato, as estatísticas relativas ao Poder Judiciário. Hoje, o Poder Judiciário se preocupa muito com as estatísticas quantitativas. Todo final de semestre, quem acompanha vê lá quem é o ministro que julgou mais, qual a turma que julgou mais processos, mas não se sabe qual a qualidade dos processos que foram julgados. E por que eu levanto essa questão aqui num debate sobre crimes hediondos? Para que nós possamos
de fato, inserir essa discussão em termos efetivos, como pretende o governo federal, como pretende, eu acredito, a sociedade, para que nós tenhamos esse debate racional, é preciso que nós tenhamos também estatísticas concretas, enfim, de saber, de fato, se houve uma melhoria a partir da promulgação da Lei dos Crimes Hediondos, se não houve essa melhoria, enfim, se houve um avanço, se houve um retrocesso, e somente assim nós poderemos, de fato, trazer respostas positivas. É uma preocupação que eu sempre tenho em mente e eu acredito que deva ser algo também a ser considerado aí na oportunidade desse debate. Eu agradeço pela atenção. Obrigado, Cláudio. Nós registramos e agradecemos a presença da companheira Erilda Balduino de Souza, da Comissão de Direitos Humanos, advogada, grande companheira, do Kleber Ranieri Felipe, da Assessoria Jurídica do Grupo Estruturação de Direitos Homossexuais e do Convive, do Luiz Cláudio Pereira Gonzaga, secretário auxiliar do Ministério Público de Goiás, Alto Paraíso. Obrigado, Luiz Cláudio, por estar aqui. Do diretor de Patrimônio e representante do Setorial de Segurança Pública da ASPOL DF, Associação de Policiais e Bombeiros Militares do DF, o Claudeir Teles. E agora nós vamos passar a palavra para os debatedores. E nós, durante um tempo de 15 minutos cada um, a mesa será absolutamente flexível. E eu passo a palavra para o promotor de justiça, doutor Antônio Suxberger, que está aqui representando o Ministério Público do DF. Excelentíssima senhora presidente da mesa, deputada Érica Cocai, meus colegas de mesa, senhoras e senhores, eu peço licença para fazer um cumprimento especial aqui, saúdo assim os meus colegas de mesa, na pessoa do Dr. Fernando Calmon. Quando eu saí da faculdade, eu sabia que não parava de aprender ali, né? Mas eu não tinha percebido ainda que eu teria vários professores na vida profissional. E antes de ser promotor, eu tive a felicidade, eu tive o privilégio de ser defensor público no Distrito Federal. E tive hoje na mesa, um dos melhores professores que eu já tive na prática, que é o professor Fernando Calmon. A sua postura, a sua independência profissional, sua altivez e, sobretudo, o amor que ele tem ao trabalho dele é algo que nos inspira, para que nós amemos também tudo aquilo que nós fazemos, né? Somos advogados, somos promotores, somos pesquisadores, talvez essa dedicação seja algo que falta a um aprimoramento melhor do direito. Eu, de início, já parabenizo mais uma vez aqui, secundando as palavras dos expositores, a iniciativa dessa Casa Legislativa, por meio da deputada Érica Cocai, em trazer esse debate, porque, como o professor Aldo já mencionou, a questão do direito penal no Brasil é extremamente complexa. Complexa em razão do meio pelo qual são produzidas as leis no Brasil. A legislação penal brasileira, e aqui eu começo uma série de críticas, mas depois eu vou justificá-las. Ela, na maior parte das vezes, ela é feita aos solavancos, ela é feita de sopetão. A produção legislativa brasileira no direito penal é feita assim. E isso traz problemas seríssimos. A Lei dos Crimes Hediondos é o maior exemplo disso. A Constituição estabelece a previsão de lei dos crimes hediondos, mas reserva ao legislador ordinário a definição do que sejam os crimes hediondos, melhor dizendo, quais sejam os crimes hediondos e qual o tratamento legislativo a ser dado aos crimes hediondos e a eles equiparados como o tráfico de entorpecentes, tortura e por aí vai. O que acontece? Foi necessário, então, ter o sequestro do empresário Abílio Diniz, em 1990, para que nós tivéssemos essa produção legislativa. Mas o direito penal é seletivo, né? Como colocou a professora Alessandra, é um direito penal que escolhe a sua clientela, ele etiqueta aquelas condutas que reputa de necessária punição. Porque o fenômeno crime, como já colocou a professora, é um fenômeno inevitável. Viver no seio social tem por pressuposto que alguém desse seio social vá desviar sua conduta.
E então, quando enumera um rol de crimes hediondos, esse foi o critério legal, poderia ter sido outro também, e isso também é algo que é objeto de discussão hoje, poderia ter sido, por exemplo, a imposição de pena mais grave, acima de X ou de Y, para que se tivesse um crime como reputado como hediondo. Mas não. Optou o legislador por colocar um determinado rol de crimes hediondos, além daqueles a ele equiparados. Só que ele se esquece de colocar o homicídio qualificado. E quando ele se esquece de colocar o homicídio qualificado, é necessário, então, que dois atores, um ator global, auxiliado por sua esposa, cometa o homicídio da, então, Daniela Pérez, né, artista de novela das 8, para que, mais uma vez, haja uma nova comoção social, e aí sim, por meio de uma nova lei, se inclua, ou melhor, se reestruture o rol dos crimes hediondos colocado na Lei 8.072. Mas isso não bastava. Era necessário, então, que a população brasileira, entre 1997 e entre 1998, se visse chocada com o escândalo, como a professora Alessandra já mencionou, dos filhos do placebo, né? Aquelas mulheres que faziam uso de método pílulas anticoncepcionais, métodos contraceptivos, e então, em razão dessa falsificação dos remédios, uma série de mulheres se viam em gestação, embora se fizessem uso dessas pílulas. E então vem o legislador preocupado em razão da comoção causada por esse escândalo e coloca também como crime hediondo uma colocação introduzida pela lei de 1998, com consequências gravíssimas, porque quando coloca a falsificação de remédios, e como esse conceito de remédio, esse tratamento legislativo, nas mais das vezes é dado por uma legislação, inclusive de caráter infralegal, nós chegamos à esdrúxula situação em que talvez a falsificação de um shampoo poderia ser classificada como crime hediondo. Isso tudo para mostrar, e eu coloco esses exemplos, que são exemplos retirados da realidade e que chocam, para poder mostrar que a produção legislativa no direito penal brasileiro, ela sofre de dois problemas. Em primeiro lugar, é uma produção solapada. Ela é feita atendendo a demandas imediatistas. E isso talvez se choca com a própria característica que tem o direito penal, que é o quê? Aquela sedimentação, aquela proteção dos valores éticos sociais mais caros ao seio social. E se volta à proteção desses valores éticos sociais, é certo que essa leitura desses valores éticos sociais demanda de uma visão sedimentada do que sejam esses valores mais caros ao seio social. Se contrapõe, então, essa necessidade de cristalização desses valores, uma resposta imediatista. Além disso, o Brasil ele sofre de um problema que é uma verdadeira catarse legislativa. O direito penal, o problema da criminalidade, é um problema social. O crime ele não é resolvido com lei penal. O crime é resolvido com inserção social. Esporte, educação, fomento social, emprego, trabalho, dignidade da pessoa. A lei penal não resolve o problema da criminalidade. A lei penal resolve o problema do desvio. É controle social punitivo, como colocou aqui a professora Alessandra. E mais, ele é a última rácio desse controle social. Entre as instâncias de controle social, as instâncias informais de controle são aquelas que melhor trazem resultados no controle do fenômeno crime. O que eu estou mencionando aqui? Eu estou mencionando família, igreja, educação, comunidade. Não estou mencionando leis, não estou mencionando policiais, não estou mencionando Ministério Público, Judiciário, Poder Judiciário, defensores públicos, enfim, o aparato estatal persecutório. E aqui, deputado, eu coloco aqui um problema sério que é esse debate legislativo. Por quê? Porque o poder legislativo é a casa do povo por excelência. A casa legislativa, ela procura, ela tem esse condão, ela tem essa aptidão, tem essa missão de ser uma caixa de ressonância da vontade popular. E a vontade popular é o quê? É a solução do problema da criminalidade. É a solução do problema da violência. Agora, o receio é de que, fazendo aquilo que é próprio da missão do Poder Legislativo, que é a produção legislativa, se volte à solução de problemas para os quais o instrumento utilizado, direito penal, não se presta. E esse é o maior problema que tem das casas parlamentares nos países semiperiféricos. Respondem por meio de produção legislativa penal o controle de uma situação cuja solução é de natureza eminentemente social. Isso. Talvez a discussão envolvendo, por exemplo, o fomento ao esporte,
reconhecidamente como elemento de inserção social nas comunidades carentes, o fomento à educação passe ao largo, não da discussão, mas da preocupação de que aquela discussão efetivamente vá trazer reflexos no controle da criminalidade. Talvez esse seja o maior problema. E esse seja o maior problema que deixa, certamente, os nossos parlamentares sem dormir à noite. E por isso que essa discussão aqui, na nossa Casa Legislativa do Distrito Federal, na Câmara Legislativa, é importante. Por quê? Muito se poderia discutir, como colocou, por exemplo, um colega meu. Você vai lá na Câmara Legislativa discutir sobre a lei dos crimes hediondos, mas isso é competência privativa da União, legislar sobre direito penal. Eu sei, mas e quem disse que o fenômeno crime é um problema de solução privativa da União? É um problema de solução nossa. E é isso que nós precisamos discutir aqui. E é por isso que essa discussão, que essa relevância das exposições assume bastante importância. Mas eu falava que esse problema do direito penal, o direito penal por si, ele sedimenta, ele solidifica aqueles valores sociais mais importantes. E aqui, mais uma vez, o direito penal, assim como todo o direito, mas o direito penal com mais vigor, com mais visibilidade, sofre de um problema sério. Vivemos hoje numa sociedade cada vez mais rápida. A velocidade dos meios sociais, as mudanças sociais são absurdas, as mudanças, são muito rápidas. E o direito penal, o direito é um instrumento de mudança por si só lento. Por quê? Mais uma vez, reflete sedimentação de valores no seio social. Como responder, então, por exemplo, que o direito penal ande a galope de crimes, por exemplo, crimes de informática, crimes contra o sistema financeiro, crimes de lavagem de dinheiro? Quando você consegue tipificar determinada conduta, vem o sujeito e cria mais um meio de, ilícito, de fazer capitalizar aquele valor obtido por meio de crime, e você não tem mais uma vez a tipificação dessa conduta. A lei dos crimes hediondos, como colocou bem a professora Alessandra, ela seleciona, etiqueta aquela determinada clientela. E digo isso porque a lei dos crimes hediondos se propõe como solução para uma criminalidade de massa, e é vendido na mídia como solução para uma criminalidade organizada. Não. A lei dos crimes hediondos não toca a criminalidade organizada. Não com as suas características de transnacionalidade, da característica do sujeito ativo do crime. Ele não é um sujeito ativo colocado como está lá preso na penitenciária. Não, ele se veste como nós aqui, usa terno e gravata, faz a barba de manhã, de preferência até coloca gel, né? Enfim. Esse é o tipo de criminalidade organizada. Vem a lei e procura dar respostas ineficientes para uma criminalidade de massa. Aquela criminalidade midiática, aquela criminalidade onde ocorre o fenômeno da vitimização. É a cultura do medo. Será que a lei vem resolver isso? Essa é uma questão que nós colocamos. E mais ainda, né, a finalidade da pena, que é uma finalidade de prevenção, que nós podemos até aceitar, a professora Alessandra colocou com uma precisão incrível, podemos até aceitar um recrudescimento do direito penal. Podemos, mas desde que então afastemos essa colocação quase utópica de que o direito penal se presta à ressocialização do indivíduo. Fiquemos então com uma única resposta retributiva, olho por olho, dente por dente. Mas, na medida em que o direito penal se presta e a sua pena tenha por finalidade, e é isso que é a vontade constitucional de reinserção do indivíduo, precisamos aí sim ter uma postura crítica no que diz respeito a essa produção legislativa. Interessante, e aqui vamos para o que nos interessa especificamente, uma das maiores consequências da lei dos crimes hediondos: imposição de regime integralmente fechado. Eu coloco isso porque, ainda que se discuta, o professor Aldo mencionou, o Supremo Tribunal Federal discute a constitucionalidade da imposição, no HC 82.959. Mas, infelizmente, nós vivemos num país de não só dimensões continentais, mas de realidades diversas. Eu coloco isso porque, no Distrito Federal, o professor Calmon sabe disso, o doutor Calmon sabe disso, você consegue a liberdade provisória de um sujeito que foi preso em flagrante por prática de crime hediondo. Tenta colocar isso numa cidade satélite. Vejam bem, estou falando do Distrito Federal. Temos uma realidade pequena, um aparato judiciário muito bem montado, talvez o melhor do país. O Ministério Público dos Ministérios Públicos, um dos mais equipados do país. A Defensoria Pública também, há esforços pessoais aqui do doutor Fernando Calmon, mas uma Defensoria Pública bem estruturada, uma realidade que difere de todo o Brasil. E ainda que nós temos um tratamento diverso. Por quê? Porque numa comunidade onde a violência é muito comum na sociedade, a resposta do Estado ela é mais grave. E quando ela é mais grave, se pauta na lei. E nós temos o péssimo hábito de lermos a lei
depois da Constituição, e não nos utilizarmos da Constituição para lermos a lei. Quantas não são as decisões que mantêm pessoas presas em regime, enfim, vedação de liberdade provisória, sobre o palio da lei dos crimes hediondos, sem que seja ferido, no caso concreto, os requisitos de uma custódia cautelar? Acontece. Ainda que o Supremo diga que isso seja inconstitucional. A vedação de imposição de regime integralmente fechado, abstrata e genérica, como colocado na lei. Pode vir o Supremo, e é o que se espera, diga que isso seja inconstitucional. Podem ter certeza, muitos juízes vão continuar aplicando a lei dos crimes hediondos em sua literalidade. Aqui, mais uma vez, a importância de se revisar a lei, porque a lei é feita para todos, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, chega para poucos. Perdão dizendo, a lei é para todos, e a jurisprudência do Supremo nem sempre é para todos, é para poucos. Essa é uma questão. Eu digo isso porque a imposição de regime integralmente fechado, por si só, não me parece ser um mal. Essa é uma questão polêmica. E essa é uma questão, inclusive, da comissão já nomeada pelo professor Tomás Bastos, o professor Alberto Zacarias Toron e o César Roberto Bittencourt. A imposição do regime integralmente fechado, por si só, não é um mal. A questão é a imposição do regime integralmente fechado genericamente, para todos. Porque quando coloca para todos, esse cumprimento da pena e a sua característica de reinserção social perde o elemento fundamental para que isso aconteça. Com certeza, os integrantes da mesa que tratam da realidade carcerária vão poder falar isso com mais propriedade. Mas o fomento da reinserção social do sujeito que se encontra segregado da vida social atende por uma palavra só: esperança. Ele atua pautado pela esperança. A esperança de uma vida melhor, a esperança de voltar ao seu seio social, a esperança de conseguir um trabalho, a esperança de conseguir viver uma vida digna. Quando você afirma para ele, meu caro, você teve imposta contra si uma pena de 12 anos. Não interessa o que você vai fazer, você vai cumprir essa pena em regime integralmente fechado. Seja um bom interno, seja um mau interno. Mate os seus colegas de cela, paute sua conduta como uma boa pessoa. Você vai cumprir a sua pena em regime integralmente fechado. A finalidade de reinserção social perde o seu móvel, perde seu combustível, perde seu alimento. Não há esperança. É isso que deve se colocar a reflexão. Porque efetivamente, e aqui sem qualquer hipocrisia, infelizmente temos sim algumas práticas criminosas e alguns elementos criminosos que nós reconhecemos. Olha, esse daqui não vai ter como viver em sociedade. Não vamos fazer a imposição, uma suposição aqui meramente hipócrita, no sentido de que todos aqueles possam ser corrigidos e reinseridos no seio social. Não. Eu reconheço isso. A falibilidade do próprio ser humano. Tem alguns que efetivamente não vão ter mais jeito. E isso é uma situação de falência da nossa existência como pessoas. Não é mais do sistema judiciário, não é mais do operador do direito, não é mais da lei, não é mais da Constituição. Aquele sujeito, infelizmente, aquele cara não vai conseguir mais ser reinserido no meio social. Talvez para ele seja possível a imposição do regime fechado. Agora, mais uma vez, a lei peca no momento em que coloca o regime integralmente fechado de maneira abstrata e genérica. Trata de modo igual pessoas que se encontram em situações desiguais. Trata da mesma maneira e de maneira gravíssima situações diversas. Penso que essa necessidade de revisão da lei, aqui caminho para a conclusão, ela deva, sem receio que se possa ter do Poder Judiciário, sem receio que se possa ter desse controle social, permitir ao magistrado, e para que isso seja feito, equipando-se melhor o Poder Judiciário no que diz respeito à fiscalização do cumprimento da pena, a aferição no que diz respeito à necessidade de manutenção de regime X ou regime B, ou regime Y. Regime fechado, regime semiaberto, que hoje, na verdade, não é semi-fechado, não é semiaberto, não sei por que chama semiaberto. Semiaberto, aberto e por aí vai. Esse absurdo que a lei dos crimes hediondos traz, de que o quê? Permitir o livramento condicional de imediato, após o cumprimento da pena em regime fechado, é algo que não se justifica por qualquer fundamentação, ainda que meta-jurídica. Como admitir que o sujeito fique preso por 2/3 de sua pena e, de repente, de imediato, ele tem o seu livramento condicional?
essa é outro problema que a Lei dos Crimes Hediondos traz. Não apenas a imposição do regime integralmente fechado, mas também a necessidade que, ainda que se mitigue essa imposição do regime inicialmente fechado, que se coloque também um aprimoramento no que diz respeito à concessão de benefícios outros, como o livramento condicional. Mas, enfim, são apenas alguns pontos de reflexão. Encerro aqui as minhas colocações, mais uma vez parabenizando a Câmara Legislativa, a deputada Érica Cocai, pela iniciativa do debate e agradecendo a atenção dos senhores. Muito obrigado. Agradecer ao promotor de justiça, doutor Antônio Suxberger, e eu passo a palavra agora para o representante da AFAP, da Associação dos Familiares e Amigos dos Presos do Distrito Federal, que inclusive foi fundada ontem, né? Ontem. E eu estou falando do Silvio Santos Salles, que é o presidente da AFAP. Eu gostaria de, nessa primeira oportunidade, de saudar todas as autoridades aqui presentes, bem como os familiares e amigos de presos, e dizer, nesse momento, prestar aqui o meu agradecimento por essa oportunidade, que eu considero uma oportunidade ímpar, porque na condição de membro da Associação de Familiares e Amigos de Preso, hoje aqui eu represento a voz daqueles familiares que por diversas vezes e que nas mais diversas circunstâncias desejaram se manifestar, falar, requerer alguma coisa em nome da justiça, pedir um socorro. No entanto, eles se viram intimidados pelo próprio sistema. E essa intimidação ela não se deu em função de uma covardia, porque eles eram covardes, mas é porque a eles não foram dadas a oportunidade de ser ouvidos. E por isso é que eu quero congratular essa reunião que nós estamos presentes, porque pelo menos nessa fundação que ontem foi fundada, mas que nós já estamos trabalhando com ela desde a data de 13 de maio, e foi uma data muito característica, 13 de maio, nós estamos sendo hoje a associação a voz desses familiares. Eu gostaria, então, e até salientar aqui uma certa surpresa, porque ao debater sobre o assunto crime hediondo, avanço ou retrocesso, eu esperava, confesso que esperava que pessoas que viessem defender o crime hediondo, elencar nesse catálogo de crime hediondo aqui mais alguns pontos, pedir ainda o aumento de penas. No entanto, toda a manifestação de todos os meus companheiros aqui de mesa não parece estar canalizada com esse objetivo. E, dessa forma, apesar de eu estar surpreso por não ter havido esse tipo de divergência, eu gostaria de que, pelo menos um ponto aqui, nós estamos, é um ponto comum. E a sociedade também reconhece isso, e todos nós aqui da mesa reconhecemos que o sistema prisional hoje, brasileiro, é um sistema falido. Totalmente falido. Porque a realidade que nós vivemos hoje é de um sistema que tem toda uma característica perniciosa, faz acepção de pessoas, haja visto que as pessoas que lá estão presas, em sua maioria, são pessoas pobres, são pessoas carentes, sem recurso, e sem recurso, às vezes, até para expressar. Recursos financeiros, e a maioria são negros. Quer dizer, é bem característica do preconceito que nós vivemos. E dentro desse mesmo sistema, eu gostaria de destacar que o sistema, ele defende na sua teoria toda uma ressocialização de uma maneira muito bonita. Só que, na prática, ele não vive isso. E eu, como representante da associação, e exatamente na característica de presidente, por que hoje nós somos presidente de uma associação dessa? Porque nós vivemos esse problema na prática, dessa falta de ressocialização. Eu gostaria até de destacar que
O ex-presidiário, por exemplo, o ex-presidiário, quando ele sai, se nós formos analisar, quais são as oportunidades que lhe são dadas? Que empresa que ele vai trabalhar? Que concurso público que ele pode fazer? Como é que a sociedade o trata? Que tipo de oportunidade que é dado para o ex-preso? Nenhuma. A própria sociedade, essa pequena sociedade hoje, de familiares de pessoas que estão encarceradas, é que tem que se virar, buscar de tudo quanto é meio, para ver se tenta colocar aquela pessoa que, uma vez saindo da penitenciária, saindo da condição de presídio, ele poderia dizer, você está ressocializado. Mas a grande sociedade aqui fora o rejeita, não o aceita, não dá oportunidade, e ele fica, então, novamente à mercê de cometer um outro crime, uma outra contravenção. Eu quero dizer com isso, então, que a sociedade num todo ela é preconceituosa. E esse preconceito, em alguns momentos, até eu mesmo já tive. No entanto, como eu, hoje, e eu vou contar isso aqui em nível de experiência própria, por isso que eu gostaria de dizer que a minha exposição vai se firmar mais na prática vivida, eu tenho hoje a competência, a capacidade de firmar isso aqui com muita autoridade, porque eu sou testemunha fiel de que o sistema penitenciário ele não ressocializa ninguém. Por que eu posso afirmar isso? Porque até aquelas coisas que foram aqui apontadas hoje, como instrumento, como recurso de ressocialização, dentro do próprio sistema penitenciário, muitas das vezes isso é usado como uma maneira de se punir o preso, de castigar o preso e não de uma ressocialização. Vocês querem ver, por exemplo, quando a gente fala aqui de interação da família, existe uma necessidade do preso interagir com a própria família. No entanto, quando se fala em interação de família, se você vai hoje, por exemplo, aqui no PDF, e nós estamos falando isso em nível de Distrito Federal. Aí, o que acontece hoje? O sistema penitenciário hoje, ele priva os familiares de visitar o seu preso. Quando ele elenca, faz um cadastro totalmente limitado, onde você tem 4 pessoas da família que podem visitar um preso. Se esse preso for casado, visita a esposa dele, visita um irmão, a mãe ou o pai. Se ele tiver mais irmãos, os irmãos não visitam. Se ele tiver uma cunhada, não visita. Se ele tiver vários irmãos, não visitam. Por quê? Porque o próprio sistema em si canonizou, firmou que são 4 pessoas que vão visitá-lo. Aí eu pergunto aqui, que tipo de mal que a família, que o pai, a mãe, o irmão, pode estar fazendo ou contribuindo para que aquele preso, venha a ser pior ainda do que ele já se mostrou antes? Não existe uma situação para você questionar isso. Por outro lado, você quer ver uma outra situação? A questão de estudo. Uma maneira de se castigar um preso hoje é impedir que ele estude. Impedir que ele tenha acesso a livros. Impedir que ele tenha acesso a uma biblioteca. É uma maneira de se punir. Quer dizer, totalmente descabida e desviada de uma realidade de ressocialização. Quando você pensa, por exemplo, em tipo de trabalho, que tipo de trabalho que um preso que está em regime integral, fechado, pode exercer? Nenhum. Não é dada a ele a oportunidade. Aí nós queremos que amanhã ou depois, quando ele terminar de cumprir toda a sua pena, ele venha para que o nosso meio social, para a nossa vida cotidiana, e venha estar ressocializado. Que ressocialização que é essa que o próprio sistema não deu a ele? E por que eu estou falando isso aqui de uma maneira assim imperativa? Porque eu vivo isso. E vou dar para vocês um exemplo que talvez seja muito esclarecedor. Em 1993, eu tendo um irmão de 18 anos, ele participou, teve a infelicidade de participar, a desventura na vida de participar de um assalto. E esse assalto teve as consequências que foi um assalto seguido de morte. E esse meu irmão de 18 anos é de uma família que eu posso considerar hoje uma família média, de classe média, estruturada, era evangélico, no entanto, se desviou, mas por uma influência de maus amigos, ele teve o infortúnio de participar disso, houve uma reação no assalto, houve uma reação, e o resultado dessa reação é que houve uma vítima. Muito bem, até aí, tudo bem, houve um julgamento, e meu irmão, que era
primário, nunca tinha participado de uma situação igual, nunca precisou, nunca teve passagem anterior. Um jovem de 18 anos teve, em função desse crime que eu estou falando particularmente aqui, ele teve uma pena de 34 anos e 8 meses em regime integralmente fechado. E hoje nós estamos em 2004, e já tem 11 anos que, juntamente com ele, nós estamos presos, dentro desse sistema que não ressocializa. E lá dentro, ele quer estudar. Lá dentro, ele já casou. Lá dentro, ele quer oportunidade para trabalhar. E eu digo para vocês, foi dada a oportunidade? Não. Porque até nós que estamos lá de cá de fora, somos respeitados e muitas das vezes somos tratados como se presos fôssemos. Como se eu bandido fosse também. Porque o sistema é assim. Aí defende... E a questão que estão defendendo é o seguinte: ora, nós estamos exercendo a justiça. Que justiça? Na verdade, isso é uma injustiça diante de nome de uma justiça que é totalmente defeituosa. Eu quero dizer com isso para vocês que eu sou militar do Corpo de Bombeiros. Sou capitão do Corpo de Bombeiros e estou nessa luta. Aí vocês falam assim, mas eu tenho um conceito também de prisão, de cárcere, independente dessa experiência em particular com meu irmão. E eu quero deixar bem firme aqui que eu reconheço, e eu não tenho insanidade nenhuma, e nunca tive, em pensar que uma pessoa que comete um crime, uma contravenção, tem que pagar. A pessoa tem que pagar, efetivamente tem que pagar. Eu acredito que o meu irmão tem que pagar, e por qualquer outro tipo de contravenção, apenas a pessoa tem que pagar, porque é assim. No regime onde eu trabalho, lá onde eu trabalho, é assim. Se você deixa, aqui entre aspas, você deixa um furo, você vai pagar por aquilo que você cometeu. Seja do soldado ao coronel, você vai pagar. Então, eu não defendo aqui que você deve liberar, abrir as portas, não punir. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que a pessoa tem que pagar. Agora, se nós pensarmos aqui que por uma pessoa ter um jovem desse de 18 anos que cometeu um erro desse, e que você o encarcera e coloca ele num presídio para viver 34 anos, ou seja, no máximo 30 anos, mas que esse jovem vai sair dali com 48 anos, com essa estrutura que nós temos hoje no regime penitenciário, eu estou cometendo um outro erro em cima do primeiro erro, que foi colocar ele lá dentro. Porque quando eu falo em regime integralmente fechado, é não dar a ele oportunidade nenhuma de ser gente. É não dar a ele oportunidade nenhuma de ser alguém, de demonstrar para a própria sociedade que é preconceituosa, que ele melhorou. Com a ajuda da família. Por quê? Porque a assistência psicológica lá dentro não tem. O preso ele é avaliado tão somente uma vez, quando ele vai sair. Mas a assistência psicológica, para saber como é que é o comportamento dele lá dentro, se lá dentro ele está fazendo parte de um grupo evangélico, se ele tem demonstrado arrependimento, se ele está consertando, isso aí não é analisado, não é mostrado, não é avaliado de maneira alguma. Não complementa o perfil do preso. Aí fala assim, mas se vocês forem ver na justiça, está escrito lá bonitinho que tem isso. Mas na prática não existe. A prática mesmo não existe. Então, o que eu gostaria de dizer? Que repensar hoje a situação do crime hediondo, nessa condição de regime integralmente fechado, é hoje muito mais uma necessidade. Porque nós seríamos, no mínimo, insano, não teríamos bom senso nenhum se nós mantivéssemos a condição dessa maneira como está. Por quê? Porque um dia a pessoa vai sair. E vai sair hoje, e vai sair, qual vai ser a condição de saída desses jovens? Manter hoje esse inchaço com essa catalogação dessa pena, em que você tem no Brasil, aumentando ano a ano, 40 mil presos dentro do sistema penitenciário, e você tem uma saída de 7 mil a 8 mil presos, o que está acontecendo? Você tem uma boca muito grande de entrada e você tem um afunilamento na saída. Então, e o sistema penitenciário hoje ele tem demonstrado por si só que ele não se suporta, que ele já está na beira do caos, esperando apenas o quê? Uma explosão, com consequências irreparáveis para nós, sociedade. Por quê? Porque não se trabalha isso. Porque essa lei, né, ela assambarca
ela envolve uma quantidade enorme de situações que a pessoa fica envolvida nela, entra num sistema desse, dentro de um regime desse, e o sistema trabalha, entre aspas, com uma ressocialização que na sua eficácia não existe. Então, eu gostaria de dizer que nós, sociedade, agora associação, inclusive, fazendo parte dessa mesa, eu gostaria de dizer que nós não temos apenas... nós temos aqui um sentimento de compromisso, é até uma obrigação nós pensarmos nisso, porque o sistema em si mesmo não suporta. Então, eu gostaria de, nessa hora, fazendo as minhas palavras, usando o meu tempo, dizer que eu agradeço essa oportunidade que foi nos dada, porque eu acredito estar fazendo parte desse seleto grupo aqui, como uma das pequenas autoridades, mas que hoje, pelo menos, nós vamos ter voz, nós vamos passar a ser ouvidos. Nós seremos ouvidos a partir de hoje, porque existe uma fundação que foi fundada ontem, bem-aventurada a fundação, onde os familiares, onde os presos vão ter a sua oportunidade de falar assim, olha, me dê uma oportunidade, eu também sou gente. São essas minhas palavras, eu agradeço. Gostaríamos de informar que a deputada Érica Cocai encontra-se numa entrevista neste momento. Bom, já está regressando ao fórum deste debate. Você quer time, né? Eu passo a palavra agora para o corregedor-geral do Centro de Assistência Jurídica do DF, o doutor Fernando Antônio Calmon Reis. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a iniciativa da deputada Érica Cocai. Eu acho importante, sim, a sociedade discutir tudo. Eu estava me lembrando aqui que, na época que eu fazia o curso de Direito, nos anos 80, esse tipo de discussão era bem restrito ao meio acadêmico. Hoje, a sociedade se interessa e discute. Eu queria também agradecer as palavras elogiosas do Dr. Antônio Suxberger e fazer uma ressalva aqui dos exageros, até porque nós estamos diante da presidente da Comissão do Consumidor da Casa. Propaganda enganosa? Pode ser uma propaganda enganosa. Eu queria também agradecer, cumprimentar os colegas de mesa, e eu queria agradecer a deputada, já iniciando, de poder fazer esse debate 14 anos depois da sanção da lei 8.072, ou melhor, mais ainda, né? Seria muito difícil, e eu queria fazer uma abordagem aqui diferente dos que me antecederam, até porque eu seria um debatedor, mas eu, na verdade, seria mais um reforçador, né? Um endossador. Mas seria muito difícil a gente ter a lucidez nos idos lá de 90, 91, essa casa aqui já funcionava, a gente ter um posicionamento como a gente tem hoje, 14 anos depois, e a gente poder ouvir um depoimento emocionado de quem está do lado de fora do sistema. E eu estou próximo desse sistema e estou sempre do lado de fora e sofro esse tipo de retaliação e preconceito. Eu já fui várias vezes abordado pela imprensa, algumas vezes até perguntando assim, como você vai defender esse indivíduo que cometeu essa atrocidade? Até porque as pessoas não sabem, não discutem, não pensam que a justiça, isso que a gente fala de uma forma não definida, ela se trata de um sistema dialético, ou seja, alguém traz uma tese e uma ou outra traz uma antitese, né, ou uma antítese. Essa antitese vai poder sintetizar, dar condição de sintetizar uma melhor solução para aquele caso concreto. E você tem que realmente fazer esse papel. Eu já defendi atrocidades. E por ter defendido atrocidades, é porque eu sou amplamente favorável à definição do crime hediondo. Agora eu vou me explicar.
eu queria fazer um esforço histórico. Eu acho que a nossa história, a história do Brasil do século XX, não vou até pular o século XIX, do século XX é uma história ligada à violência dos meios institucionais. Depois da década de 30, nós começamos a usar amplamente os nossos órgãos de controle, infelizmente, para poder obter, ou melhor dizendo, para poder facilitar e criar meios de provas. Nós instituímos a tortura no Brasil formal da década de 30 para cá. Nós vimos agora, quem teve a oportunidade de ver nesse belíssimo filme Olga, como a polícia trabalhava na questão da tortura dos presos políticos. Bom, isso, obviamente, criou-se uma cultura, passados anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós tivemos a Revolução de 64, que chama-se assim, nesse movimento de 64, e houve um recrudescimento político geral. E foi aí que eu cresci nesse ambiente. Não se discutia, não se falava, não se pensava. E continuava se torturando. E continuava se torturando. Quando nós começamos a fazer a transição desse momento histórico para um ambiente mais democrático, nós tivemos a oportunidade de reescrever a Constituição. E a Constituição, que começou a ser escrita em 86 e terminou no 5 de outubro de 88, ela trouxe uma série de garantias, direitos e garantias. Ela é uma Constituição excepcional, mas ela também sopesou. E eu me lembro, deputada, que naquela época, grande parte dos constituintes foram pessoas que foram destinatárias dessa violência do Estado. Mas uma outra parte foram os violentadores, ainda no poder. E aí que se criou, na época, eu me lembro muito bem disso, um choque ideológico importante até, para que a gente tenha uma média, não seja uma coisa nem outra, mas seja representativa da vontade do povo, porque Constituição não é lei, né? Ela é uma vontade politicamente organizada de uma nação, de um povo, melhor dizendo. E então que se criou aquele negócio chamado Centrão, que eram uma série de parlamentares que eram mais conservadores, enfim, não tinham bem coloração partidária. Tinha os progressistas, os direitistas e, no meio, o Centrão. E, a partir daí, nós tivemos uma comissão de sistematização, surgiu a definição do inciso 43 do artigo 5º, que eu vou ler rapidamente para você, diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A anistia nós tínhamos tido há 10 anos, um pouco menos atrás da Constituinte. Tá? Então, a lei vai considerar insuscetível de anistia. A prática de tortura, aí já é o movimento progressista colocando. O tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, enfim. E o terrorismo, uma situação que também ocorreu na época do regime militar, e os crimes hediondos. Eu queria chamar a atenção o seguinte: com exceção do tráfico de drogas, essa figura, terrorismo, tortura e crime hediondo, não havia definição no direito brasileiro. Não é isso, professor? E, então, nós vivíamos dentro de uma ambiência, naquela época, enfim, de pesos e contrapesos, e saiu na Constituição. E, contra isso, eu não me oponho. Eu acho que deve haver, sim, a previsão de crimes hediondos. Hediondos entendido, abjetos, horríveis, deletérios, coisas horrorosas. Aquele negócio, você olha assim, eu já tive diante de situações horríveis. Quem está vivendo nesse dia a dia vê. É uma coisa que não tinha bem definido um movimento, mas funcionava. E funcionava perfeitamente porque
havia uma enorme desconfiança, deputada, da população com os órgãos de controle, ou seja, com as polícias, por todo esse passado. Mas nós estamos falando